As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço, desejando que esse nosso encontro nos fortaleça. Congregados que aqui estamos ao redor da amada Mãe Maria, irmãos e irmãs de longe e de perto, nesta experiência bonita que nos gratifica, nos fortalece e nos convence pela escuta da Palavra Santa de Deus, que é bom ser bom e que nós temos que dar conta de nossas tarefas para que assim possamos ajudar a construir um mundo melhor. Esta consciência deve aflorar em nós, na medida em que cada um de nós vive honestamente, faz bem aquilo que faz. Seja a coisa mais simples, estamos contribuindo para criar esta cultura do encontro, esta experiência bonita de sermos todos nós, qualificando nossa cidadania, instrumentos para ajudar a construir um mundo melhor. Estamos juntos, iniciando, por graça de Deus, este mês de junho, que na nossa tradição espiritual, eclesial, dedicamos ao coração de Jesus. Seja, portanto, esse mês de junho um tempo para que nós possamos reavivar em nós o que nos recomenda o apóstolo Paulo quando escreve aos Filipenses. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. É o que nos dignifica e que nos faz viver de verdade a nossa condição de seus discípulos e discípulas. Vamos acolher a Palavra Santa para que assim nós possamos iluminar a abertura e o caminho deste mês de junho com a bênção de Deus, tornando-nos bênção de Deus na vida de nossa família, na vida da igreja e na vida dos irmãos e irmãs. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes a Escritura, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Amado irmão, amada irmã, esta passagem narrada pelo evangelista Marcos, no capítulo 12, lembra-nos, em primeiro lugar, para nosso conhecimento e lembrança, a chamada Lei do Levirato. Era uma lei em que, casado um irmão mais velho e morto, ele deixaria, portanto, sem deixar descendência, a sua esposa deveria casar com outro irmão. E assim, o importante era deixar descendência. Os interlocutores de Jesus lhe trouxeram o caso. Assim aconteceu, não com 1, 2 ou 3 irmãos, mas com 7 irmãos, aplicando assim a lei do levirato.
e partindo desta legislação comum no contexto cultural e religioso do tempo de Jesus, fazem a pergunta: como será na ressurreição dos mortos? Isto é, de quem ela será esposa? Assim colocaram esta dúvida exatamente porque os saduceus, como narra o evangelista Marcos, não acreditavam na ressurreição. Isto é, não se abriam a esta verdade da vida depois da morte, desta conquista que Jesus faz para todos nós. A nossa vida não termina neste tempo. A nossa vida é uma vida para ultrapassar o tempo pela força da ressurreição de Jesus. Nele morremos e com ele ressuscitamos. Colocaram a questão: e aí, no céu, ela será esposa de quem? Se casou, segundo a lei do levirato, com todos os 7 irmãos. Jesus lhes diz: vós estáis muito enganados. Vós estáis muito enganados. Um engano exatamente por uma compreensão inadequada da verdade do amor de Deus, que nos projeta para além do tempo e nos faz viver eternamente nele. Esse é o nosso destino. Estavam enganados exatamente por não compreender adequadamente qual é o destino nosso como homens e mulheres, filhos e filhas de Deus. O nosso destino é a vida eterna. Se passamos pela morte como Cristo também passou pela morte, nela não permanecemos, porque Ele nos resgata pela força da sua ressurreição, que é o resgate que Deus, o Pai, faz dele da morte. Ele também nos resgata e nos dá a vida. Jesus esclarece na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Jesus esclarece: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus? Quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Porque Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Amados e amadas de Deus, nós não podemos viver com um engano dessa ordem. Viver com um engano dessa ordem é comprometer a qualidade da nossa vida. Ora, basta pensar com simplicidade e fazer o seguinte raciocínio: se a vida nossa não é uma vida que será resgatada pela ressurreição do Senhor, tenderemos a pensar que tudo o que somos e temos nesta vida, devemos ao que temos agarrar-nos, e até mesquinhamente, num desfrute que pode realizar em nós os estreitamentos que nos incapacita para a solidariedade. Não nos enganar a respeito do nosso destino, sabendo que nós estamos caminhando no tempo, chamados a viver neste tempo com dignidade e superar as adversidades e construir uma sociedade justa e solidária ao passarmos pela experiência da morte, inevitável para todos nós que existimos. Nós atravessaremos esta sombra vitoriosos pela ressurreição do Senhor, para estarmos em Deus plenamente, vivendo nele a alegria do amor que nos inspira, do amor que nos encanta, do amor que nos apaixona, do amor que nos faz ser o que somos e devemos ser. Não vivamos desse engano para não desqualificarmos a nossa vida e fazermos da nossa vida, de fato, um dom, porque a nossa vida nos é dada por Deus como dom. Vamos pedir a graça desta compreensão e dela dar testemunho, para que nós possamos alargar nossos corações e vivenciarmos a vida com mais dignidade e generosidade. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção,
implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira